Oi, mulheres livres, estamos aqui para o nosso vídeo da nossa semana para falar um pouquinho da palavra de Deus. Quero falar algo que Deus falou comigo essa semana com vocês, algo sobre perdão. E a mensagem que Deus me entregou hoje, que Ele saltou aos meus olhos eu lendo a palavra, foi sobre o perdão de Deus para conosco. E o tema da nossa mensagem é Deus já te perdoou. Muitas vezes a gente nos sentimos impuros, nos sentimos sujos perante ao Senhor. E de fato o pecado faz isso conosco. Nós ficamos sujos debaixo daquela nuvem escura que o pecado faz conosco. Mas a palavra de Deus vai nos falar que agora que Cristo já lavou essa sujeira, Cristo já nos deu roupas limpas, Cristo já nos deu novas vestes. E o Senhor Jesus veio para esse objetivo, para nos dar vida nova, renovo, perdão. Então não precisamos ficar presos no passado, presos no pecado, nos sentindo culpadas, aceitando a acusação que o maligno põe sobre nós. Porque toda acusação que vem às vezes na nossa mente sobre você não é o suficiente, olha o que você já fez, olha os pecados que você já fez, olha o que você anda fazendo, o inimigo vai colocando acusação sobre nós para fazer a gente desanimar na busca do perdão do Senhor. Porque no fundo a gente sabe que o Senhor nos perdoou, mas as vozes de culpa não nos deixam ir em busca daquele que pode nos lavar. É quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. O caminho para o céu, o caminho para o Pai é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só entregarmos a vida para Ele, que Ele já lavou o nosso pecado. Mas nós precisamos entregar para Ele poder nos lavar e nos purificar. E eu vou ler para vocês uma passagem onde isso tá tão claro, tá? Não tem nem o que eu explicar nessa passagem, de tão claro que tá a passagem eu lendo, que saltou aos meus olhos. Deixa eu só achar aqui. Eu havia deixado salvo. Deixa eu achar. Achei. Vamos ler hoje Zacarias 3, que diz assim: purificação, quarta visão, purificação do sumo sacerdote Josué. Depois disso, Deus me mostrou na minha visão o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava ali também ao lado direito do anjo para acusar Josué. E o anjo do Senhor disse a Satanás: suas acusações são inúteis, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Esse homem é como tição tirado da fogueira. As roupas de Josué estavam impuras enquanto continuava de pé diante do anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor disse aos que estavam junto a ele: tire a roupa impura deste homem. Depois voltou-se a Josué e disse: veja, removi o seu pecado e agora vou lhe dar roupas novas de festa. Em seguida o anjo do Senhor disse: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, e o anjo do Senhor continuava ali de pé. Quando Josué estava vestido, o anjo do Senhor falou solenemente ao sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você observar cuidadosamente o que eu ordeno, andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo responsável pelo meu templo para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. Portanto, ouça o que eu estou dizendo. Sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes que estão com você. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Vou enviar o meu servo, o ramo novo. Coloquei diante de Josué uma pedra com 7 faces. E nessa pedra gravarei um nome, diz o Senhor dos Exércitos, com 7 faces. Diz o Senhor dos Exércitos: tirarei os pecados dessa terra em um único dia. Olha para vocês verem, gente.
numa visão onde um sacerdote Josué estava sendo purificado pelos pecados. Aqui foi uma amostra onde a própria palavra de Deus nos disse que era o que viria, que é Cristo Jesus. E aqui foi no tempo antes de Cristo, nós estamos no tempo pós-Cristo, ou seja, já veio, a nossa salvação já veio, os nossos pecados já estão limpos. Aqui diz, se nós colocarmos em obedecer cuidadosamente, sermos fiéis a Cristo, seguimos os seus mandamentos e primeiro ir diante de Deus e pedir para Ele nos lavar, porque aqui Josué estava diante dos anjos e os anjos tiraram as roupas sujas dele e colocaram vestes novas, vestes de festa. É isso que Cristo trouxe para nós. Nós temos hoje vestes novas, então Deus já perdoou o nosso pecado. Não sei você que está assistindo, talvez você ache que o que você fez não tem perdão, que o seu pecado é imperdoável, mas de fato nós não merecíamos perdão, mas Deus mandou o seu servo, que é Cristo, o Filho de Deus, para morrer pelos nossos pecados. Ele tomou sobre ele todas as nossas transgressões e nos deu veste nova. Então nós não precisamos fazer nada além de ir diante de Deus e falar: Senhor, lava as minhas vestes, Senhor, me purifica, Senhor, me perdoe dos meus pecados. Se nos arrependermos verdadeiramente pelos nossos pecados e a partir desse momento andarmos cuidadosamente na palavra de Deus, nós podemos falar com as pessoas, Deus nos usar para falar com as pessoas como o sumo sacerdote estava indo fazer. Era o que ele faria, era o sumo sacerdote, era o que ele tinha que fazer. Deus, os anjos, fez a purificação por uma ordem de Deus na vida dele, para ele poder ser usado para servir ao Senhor e poder estar em comunhão com o Senhor quando quiser. Hoje nós podemos entrar dentro do nosso quarto, ajoelharmos e já estamos em conexão com o Pai. Nós não precisamos de sumo sacerdote, nós não precisamos de nada, porque Cristo deixou o ajudador, que é o Espírito Santo, que tem essa comunhão, que deixa essa conexão nossa com o Pai. Então hoje Deus nos fala: os seus pecados estão perdoados. Apenas venha aos meus pés e fala, me limpa, confesse, diga aquilo que você quer que Deus troque e coloque algo novo. Aqui de forma figurativa foi uma roupa sujas, ou também pode ser as roupas estavam sujas, mas o pecado era o pecado. Aqui diz, depois voltou-se a Josué e disse: veja, remover o seu pecado, e agora vou lhe dar roupas novas de festa. É isso que o Senhor nos fala hoje. Eu removi o seu pecado, eu vou te dar roupas novas de festa. Nós já ganhamos essas roupas novas, nós só precisamos ir até o Pai e falar: Pai, me dá essas novas vestes, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa por aquele pecado. Então não deixe o inimigo te acusar, porque aqui falou, o Satanás estava ali para acusar. Só que o próprio Deus nos defende. O próprio anjo do Senhor foi enviado para defender Josué e disse: o Senhor dos exércitos te repreende. Então o Senhor repreende a acusação do Satanás na nossa vida. Aquela voz que fica: você não pode, você tem que melhorar para você ir buscar Deus, você tem que melhorar para você participar de alguma coisa na casa de Deus, você tem que largar esse pecado. O pecado a gente só vai conseguir largar se entregarmos para aquele que perdoou os nossos pecados. Não tem como acharmos que sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, a carne vai vencer, porque não vai. Para vencermos o pecado da carne, precisamos ir até aquele que nos derrama o Espírito, que é Deus. Então que possamos hoje entender que não tem como ter o momento perfeito para encontrar Jesus, para dizer: Jesus, estou aqui, o momento é agora. Não é você estar perfeita para ir até Deus, é ir sem perfeição, porque não somos. Apenas Cristo foi, e é o sangue dele que nos lava. Então não deixe o inimigo acusar você, não deixe o inimigo nos acusar, porque ele vai sempre falar do nosso passado, ele sempre vai nos lembrar daquele erro, para fazer a gente se distanciar, nos envergonharmos.
Igual Adão e Eva se envergonharam do pecado de ter comido o fruto e se escondeu. É assim que o inimigo faz na nossa mente. Com as vozes, melhora, eu tenho que mudar isso. Mas não, quem muda é Deus, quem muda é o Espírito Santo. Quem nos faz melhor é o Espírito Santo. Então Deus já perdoou o seu pecado, que pode estar assistindo aí, está sentindo essas coisas. Deus já perdoou o meu pecado. Muitas das vezes eu estou no momento assim, tranquila, pensando, aí vem flashes de quando eu era do mundo, as coisas que eu fazia, e eu falo, meu Deus, está repreendido. O que eu era. O inimigo quer todo tempo lembrar do nosso passado, para a gente não ficar mais próximo do Senhor, para nos alcançarmos novos níveis de intimidade com o Senhor. Mas o Senhor nos diz que Ele já perdoou os nossos pecados, Ele deu roupa nova, até o turbante da cabeça. O Senhor pensa em tudo. Às vezes nós estamos indo ao Senhor para confessar uma coisa só, para Ele limpar uma coisa só em nós, mas Ele vai limpar tudo. Tudo, não é só aquela coisa, é tudo. O Senhor não quer nos dar só uma coisa nova. Ele quer nos fazer novo de novo. Ele quer pegar aquilo que o inimigo desconfigurou com o pecado, com o mundo. Ele quer pegar e fazer nova outra coisa. Ele quer pegar e não fazer novo, mas voltar ao nosso padrão original de fábrica. Quando nós estamos ao pé do Senhor, aquebrantados, querendo ser transformados, alcançarmos cada vez mais parecidos com Cristo, é isso que Deus faz. Ele pega algo que foi desconstruído, porque nós nascemos em imagem e semelhança do Senhor. E o inimigo, quando nos chamou para o mundo, ele desconstruiu a imagem e semelhança do Senhor. Quando o pecado entrou, ele desconstruiu a imagem e semelhança do Senhor. Mas Cristo nos chama hoje para aquele lugar onde Ele vai reconstruir. Ele vai fazer algo novo a partir de onde estamos, mas ao mesmo tempo Ele vai voltar às nossas raízes. Porque somos imagem e semelhança de Cristo. O que nos deixou feios foi o pecado, foi o mundo, as ofertas do mundo, onde muitas vezes a gente foi, aceitou, mas Deus nos chama para o íntimo. Vem diante de mim, eu quero te dar roupas novas, vem diante de mim, eu quero cuidar não só desse pecado que você está lembrando, não só melhorar isso que você gostaria, mas algo que você nem está vendo ainda. Então Cristo, Ele já nos deu perdão. Nós estamos apenas a uma oração, a uma confissão, a um quebrantamento do coração para receber a vida eterna. O perdão, mas tem um porém. Temos que cuidar de observar cuidadosamente e seguir fielmente, obedecer fielmente ao Senhor depois de irmos até Ele e Ele nos limpar. Porque senão nós estaremos limpos, mas não vamos viver e não vamos ser usados pelo Senhor. Vamos viver aquilo de forma completa que Deus tem para nós. Não é só confessarmos a Ele, não é só Ele nos limpar. É também andarmos em obediência. Porque senão também, de que valeu? Ele te limpou, você voltou e errou. Ele te limpou, você não... Nós temos que deixar Cristo. No começo pode ser difícil, no começo você não vai fazer tudo muito bom, você vai ir sem muito, não fé, mas naquele jeito meio assim, mas na cada caminhada, cada tempo que você gasta em mais intimidade, buscando um pouco mais, às vezes indo todo domingo, começa indo todo domingo à igreja, começa lendo todo dia uma passagem da Bíblia. Quanto mais você se aproxima, mais vai sendo purificado. Josué ainda estava na presença dos anjos e foi quando eles foram e limparam, deram um novo turbante. Talvez se Josué não tivesse ali naquela presença, não veria, não veria outra coisa limpa, outra coisa nova. Então é a mesma coisa nós com o Senhor. Nós vamos até Ele diante de um pecado, aquele pecado talvez maior que a gente considera, que nos faz nos sentir impuros, que nos dá vergonha. Porque tem coisas que a gente faz que a gente não sente tanta vergonha, mas tem coisas que fazemos que nos dá vergonha diante do Senhor. A gente vai ao Senhor para Ele perdoar esse, curar esse. Aí depois que nós descobrimos que Ele nos perdoou, nós sentimos que Ele nos perdoou, a gente sai da presença e afasta.
Mas aí tinha outras coisas para ser mudada, tinha outras coisas que Cristo queria nos entregar, outra coisa nova que ele queria fazer, mas nós saímos da presença. Então aqui também nos mostra que não é só isso sobre aquele pecado que a gente sente que é o que foi mais impuro, não que existe pecados menos ou mais, mas aquele que te envergonha mais, não é só diante do Senhor para esse, é ir diante do Senhor para esse e continuar diante do Senhor. E seguir fielmente os mandamentos. Então, sim, é um processo, mas às vezes a gente pensar no processo, a gente dá a volta para trás, mas imagina só você perder a vida eterna, eu perder a vida eterna porque eu fiquei com medo, fiquei com as vozes de acusação do maligno na minha mente me pedindo de ir aos pés do Senhor e deixar Ele me lavar e ser condenado. A salvação está aí. É só nós nos arrependermos do pecado. E o Senhor já nos perdoou. Não é que Ele vai nos perdoar, Ele já nos perdoou. Então o que falta? Falta a gente ir até Ele. É algo que temos que ir pegar esse perdão. Ele está aqui, mas só vai ser liberado se você for até lá. Ele está aqui, é só agora. Se você estiver aí agora assistindo, não sei. Talvez você pensou em algo que você sente que te afasta do Senhor. Agora se você ajoelhar agora e falar, Senhor, me lava, me purifica, me perdoa por esse pecado. Agora o Senhor está te purificando. É só você querer. O Senhor não empurra nada a nós. Ele oferece. O nosso livre-arbítrio que vai falar, eu aceito. O Senhor pergunta hoje, talvez para você que se sente imperdoável por algo, você aceita esse perdão? Você aceita o perdão? Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. Você aceita o perdão? Temos que aceitar o perdão de Deus. Não é sobre nós, é sobre Cristo que morreu por nós e nos deu o perdão. O Senhor nos oferece o perdão todos os dias. É só permanecermos na presença do Senhor. É só permanecermos na presença do Senhor, que Ele vai todos os dias limpar e nos dar coisas novas. Então hoje, eu aceito esse perdão, Senhor. Eu aceito, meu Deus. Aceite o perdão do Senhor hoje. E eu vou ler mais uma passagem para finalizarmos. Falando da mesma coisa, mas o engraçado é que eu fiz um post no meu Instagram. Se você não segue no meu Instagram, Mulheres Livres em Deus, falando sobre liberar perdão. E o vídeo que eu estou gravando para o YouTube é sobre o perdão que já recebemos. Como Deus, Ele faz tudo. Deus, Ele fala, Deus só quer alguém disponível para Ele usar. Talvez se eu estivesse muito ocupada, eu não estaria disponível, mas Deus também fez as coisas tão perfeitas que Ele tirou toda a ocupação para eu ficar sem nada e falar, estou disponível, porque Ele quer usar todos nós. É só nós ficarmos atentos aos pequenos detalhes da nossa vida, às pequenas coisas do nosso dia, que é Deus nos chamando a todo tempo. Estou aqui, meu filho, estou aqui, minha filha. Quero te usar, mas antes quero te purificar. Quero que você cuide de algo que eu quero te entregar, mas antes eu quero te purificar. Quero te perdoar. Deus está me usando, eu vi uma pregação ontem também, apenas porque eu falei, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E eu falei de uma forma tão assim, vou falar, eu queria, mas não sabia como. Ele está me usando aqui no canal do YouTube, como não tem tantas pessoas aqui, mas uma ovelha perdida que se tiver 10 visualizações e uma ovelha que estava perdida está um pouquinho mais próximo do Senhor através de um vídeo que Deus me usou, já valeu. Já valeu. Então eu vou ler aqui Miqueias 7:18, que diz assim: onde haverá Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente do seu povo. O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. O Senhor terá compaixão de nós mais uma vez.
O Senhor pisará e esmagará as nossas maldades e jogará todos os pecados no fundo do mar. Ele já fez. Aqui era quando o pessoal de Israel estavam peca no peca, faz certo, faz errado. Afasta do Senhor, fica próximo do Senhor. E aqui, mais uma vez, fala que ele vai perdoar de novo. Ele vai esmagar os nossos pecados. O Senhor nos abençoará como prometeu a Jacó há muito tempo. O Senhor estenderá o seu amor sobre nós, conforme prometeu aos descendentes de Abraão. O Senhor, a promessa que ele fez para Abraão, tudo continua o mesmo e ele mandou Cristo. Cristo, tudo que o Senhor falou lá atrás, ele é fiel e continua cumprindo até hoje. E ele mandou Cristo, que foi a promessa que ele falou: eu vou mandar o meu servo e vou limpar o pecado do mundo em um dia. O dia da crucificação de Jesus. O dia que o Senhor escolheu para limpar os nossos pecados. Onde Jesus foi obediente e fez o que ele tinha que fazer aqui na terra por nós. Então temos também que ser obedientes a Deus para fazer aquilo que Deus tem para nós. Porque hoje somos considerados filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. A partir de Jesus, somos filhos de Deus. Então, assim como Deus usou Jesus para nos salvar, Deus também vai nos usar quando nós nos entregarmos para Ele e Ele nos santificar para salvar outros filhos dele. Então, é um pelo outro. Somos somos a igreja de Jesus. Quando falamos de Deus, que cremos em Deus, somos filhos. Filhos, mas também servos. Servos do que Deus fez por nós. Para falar, gente, vem conhecer desse Deus. O único e verdadeiro, Ele quer te purificar, Ele quer te salvar. E é isso que eu tô fazendo agora. Às vezes as pessoas vão chamar essa menina aí. Essa menina. Gente, às vezes eu falo, meu Deus, como que eu tô falando do Senhor assim? Faz sentido não. Não é eu mesmo. Eu olho os meus vídeos, gente, que eu faço, e falo, não foi eu que falei isso, não. Eu fico assistindo, dando risada. Porque quando eu olho o vídeo, eu falo, não é eu, não. É Deus. É o que Deus faz. Não, mas como que você sabe da palavra? Lendo, gente. Lendo a palavra. Se você se propõe a ler a palavra todos os dias, você pode falar 10 vezes melhor que qualquer pessoa que você olha e admira falando bem. Aí parecendo que eu tô achando que eu falo bem. Eu acho que eu falo bem. Eu falo assim, gente, eu falo desse jeito. Mas não é eu, é Deus que me capacita. Eu gaguejo, falo a palavra errada, falo, meu Senhor, que vergonha. Mas eu tenho que falar do jeito que eu sou. Então Deus me salvou, me tirou da lama do pecado que eu vivia, me tirou do mundo. Se vocês me perguntarem como aconteceu, eu não sei dizer detalhadamente. Mas foram sequências de coisas que foram me trazendo mais perto de Deus. Eu sempre, desde pequena, criei no Senhor, orava, pedia as coisas e Ele me atendia, mesmo eu afastada, Ele me atendia. E quando eu vi, encontrei e falei, Senhor, não quero mais ser daquela forma. Foi uma coisa de cada vez. Eu falei uma coisa, eu fui diante dele, igual aqui a passagem, com apenas a roupa. Continuei, não afastei, ele me purificou e afastei. E ele foi me mostrando, ó, isso aqui também tá ruim. Isso aqui também, ó, isso aqui também tava sujo, vamos limpar aqui. E tô até hoje. Então que possamos não nos afastarmos se já entregamos, se já pedimos perdão, se já pedimos para Deus nos perdoar. Mas às vezes você que fez isso, se afastou, volte. Volte, porque tem mais. Deus tem muito mais. Deus quer nos fazer muito mais limpos, mais próximos, mais íntimos, com mais unção dele, para sermos mais usados por ele. Então, se você entregou, afastou, volte. Se você não entregou por vergonha, pela acusação do diabo, não aceite a acusação de Satanás na sua mente, porque ele não tem poder de nada. O poder do sangue de Jesus já te purificou. A acusação dele é só acusação, não muda nada, porque Cristo te defendeu na cruz. Igual Cristo fez com o ladrão, que foi um pecador, mas defendeu ele. Cristo falou assim, você estará comigo ainda hoje.
Você estará comigo ainda hoje. E Cristo ainda defendeu aqueles que estavam caçoando dele lá quando estava sendo crucificado. Deus falou: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Até aquele que faz mal, até aquele que fez mal para ele defendeu. Nós fazemos mal para Deus com o nosso pecado e Cristo nos defendeu. Ele é o nosso intercessor. Ele caminhou conosco aqui para falar para o Pai: Pai, é difícil, perdoa esse povo, Pai. O mundo é difícil. O mundo vai moer, perdoa. Ele é o nosso intercessor. E Cristo falou: eu morri para Deus te perdoar. Aceite o perdão hoje, mulher livre. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor e meu Deus, obrigado, meu Pai, por essa mensagem. Onde eu comecei essa mensagem até meio querendo desistir do vídeo, falar vou tentar de novo. Mas eu continuei mesmo errando nas falas, Senhor. Porque o Senhor queria falar alguma coisa. Até agora parece que não sou eu que estou aqui, parece que eu não consigo reconhecer que é Linda que está falando aqui, porque eu não tenho capacidade nenhuma, Pai. É o Senhor que me capacita e está me usando porque eu só estive disponível para Ti, Senhor. A única coisa que eu fiz foi ler a Bíblia todos os dias, às vezes mesmo sem nem entender nada. E eu estou aqui, Pai, sendo usada pelo Senhor. Então que essa palavra, Pai, possa ajudar alguém, Senhor, a entender que o Senhor já perdoou essa pessoa, Pai, e que o inimigo não tem poder nenhum de nos culpar ou acusar, Pai. Obrigado, meu Pai, por essa palavra, Pai. Obrigado pela sua salvação, Senhor. Que possamos estar cada dia mais próximo de Ti, Senhor. Mais santos como Tu foi santo. Usa-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo, Pai. Nos ajude a não nos moldarmos aos padrões desse mundo, nos padrões distorcidos, Pai. Nós queremos viver a verdade da Sua palavra, Pai, a verdade bíblica, Pai. Nos capacita, nos fortaleça para o inimigo não nos derrubar, Pai. Seja a mão que nos segura quando tropeçarmos, Senhor, porque isso pode acontecer. Mas que a Sua mão esteja estendida para não deixar a gente cair, Pai, nos aparar antes de cairmos, Senhor. Nos fortaleça, Pai, seja o nosso guia. E não deixe a gente voltar para um lugar de onde o Senhor já nos tirou, Pai. Que quando olharmos para trás, Senhor, vimos só o escuro porque já foi apagado. O Senhor já colocou no fundo do mar, Senhor. E o que está no fundo do mar não tem como ver, meu Pai. É isso que o Senhor faz com nossos pecados, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e nos perdoe, Pai. Se tem algo ainda que não vimos que devemos trocar, Jesus. Nos mostra, Pai, nos ajude a trocar e colocar coisas novas de onde tem a coisa suja, Pai. Em nome de Jesus, amém, mulheres livres. Amém. Eu comecei esse vídeo achando que ia ser rápido, mas foi de quase 30 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus abençoar e assim permitir, semana que vem, estamos aqui para mais uma palavra do Senhor para nós. Amém?